pegar aqui. Então, nós vamos conversar com a Júlia, depois eu abordo, depois entra a Raquel, é isso? Isso. Tá bom. Mas Foi a o combinado. Raquel, ela pode fazer os comentários dela a Isso. qualquer momento, ela tá liberada. Obrigada. Tá, e eu Acho que- faço a abertura, né? Isso. Acho que já Tá está bom. aberto, né? Tá, Acho que falta sim. 5 Já, Adri, já tá minutos aberto. ainda, né? Boa noite não a é melhor- todos. A gente já vai começar em seguida. Obrigada por participarem aqui do nosso webinar, acho que vai ser muito bacana. Boa noite a todos, eu sou a Adriana Bandeira de Mello, sou diretora do Texan Woman, junto com a Alessandra, e eu vou aqui conduzir os trabalhos de hoje. Eu não sei se a gente espera mais uns 4 minutinhos, só para dar às 18, né, meninas? Acho Ah, é melhor, né? verdade, eu não vi que não tinha dado, a gente foi extra Não deu pontual. ainda 18. Começamos antes, tá? é melhor esperar. 18 e uns 5, né, regulamentares, que a gente sempre deixa, né? Vamos esperar aqui, sim, lógico. Tô vendo que a Suzete está aqui. A Suzete é a irmã da Suzy, Ah, oi, da Suzy Suzete, tudo Hoffman, bem? que é uma amiga Tudo bem. tão querida. Super. Oi, Suzete. Eu sou tão fã de você e da Suzy. E eu adoro Tudo a bem? Suzy. Eu adoro, eu adoro. Quando você estiver com ela, fala que eu mandei um beijo enorme. Nossa, como eu sou fã da Suzy. Não tem nem o que falar. Eu falo sim, pode deixar. Obrigada, muito obrigada. Oi, Chegando mais Renata. gente. Tudo bom, Renata? Ana Cristina, que eu não tinha cumprimentado. Olá, tudo bem? O Ana. Alexandre. Não sei quem mais que está aí. Eu estou vendo o Alexandre, a Ana Cristina, a Suzete, a Renata. 3 minutos. Tão bom a gente estar aqui junto, né, discutindo assuntos tão importantes. Nem me fala. Tô aqui esperando virar o reloginho, vou ser britânica, hein? Tá bom. Podem ir para fora, vocês dois. Pode ir tudo. Vai. Vamos. Vai lá ver o que tem lá fora. Vai, filha, vai. Vai, vamos ficar aqui, tá bom, meu irmão? Tá bom? Bom, boa noite a todas de novo. Eu sou a Adriana Bandeira de Mello, sou diretora do Texan Woman junto com a Alessandro Kuma. Para quem não me conhece, eu sou advogada especialista em direito tributário também em São Paulo, sempre trabalhei muito na área de impostos diretos.
E hoje a gente está aqui com essa tarefa árdua, né, que é discutir o projeto de lei 1087, que realmente ninguém queria muito discutir a tributação sobre os dividendos. Eu não sei vocês, mas eu nunca quis, né, na verdade. Mas vamos aqui, eu vou apresentar a vocês as nossas palestrantes que vão discutir. Então, nós temos a Sônia Scioli, ela é advogada e consultora, diretora do Texan Woman também, ela é ex-delegada da Receita Federal na área de pessoas físicas da Receita Federal, e ela é ex-conselheira do CARF. A gente tem a Júlia Nogueira também, a Júlia é consultora em São Paulo, doutora e mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo, vice-presidente do IBAT e professora de cursos de pós-graduação. E, por fim, a gente tem a Raquel Muraro, que é advogada certificada como Trust e State Practitioner da TEP, pela STEP, vice-presidente da IBRAP, Instituto Brasileiro de Planejamento Patrimonial Sucessório, Governança Familiar e Estudos Tributários do Interesse das Pessoas Físicas. Então, boa noite a todos. Vamos ver. Quem que vai começar é a Sônia, né, Sônia? A gente tem o projeto de lei que trouxe... É a Júlia. É a Júlia que vai começar, Júlia? Isso. A Júlia vai começar falando. A gente tem essas 3 medidas novas, né, do projeto de lei. Uma é a tabela de isenção, é o desconto, né, a tabela de isenção para não tributar até 5.000. A gente tem depois a tributação sobre os dividendos. E, por fim, a gente tem a sistemática do desconto do adicional, né, Júlia? Que a Júlia vai explicar melhor para a gente, a tributação dos dividendos do exterior, né? Não é pouca coisa na medida, né? Eu, particularmente, achei que ficou complexa a fórmula de cálculo. Vamos lá, Júlia? Vamos lá. Boa noite a todas. Boa noite já, né? Obrigada para o Texan Women pelo convite. Obrigada, Sônia, Adriana, Alessandra, todas as diretoras do Texan Women. Ao contrário da Adriana, eu gosto muito de tratar desse tema. Eu acho que era uma demanda aí da sociedade há algum tempo a gente enfrentar essa questão que causa uma percepção social de injustiça na tributação do imposto sobre a renda, né? Que é você, por um lado, não ter atualização da tabela progressiva adequada, né? Então, nos últimos anos, a gente teve milhões de pessoas passando a ser tributadas pelo imposto de renda por conta da falta de atualização da tabela, e a gente saber que muitas pessoas com altas rendas, por diversas circunstâncias da legislação do imposto de renda, pagam muito pouco imposto de renda. Tanto é que a ideia do projeto é estabelecer uma tributação mínima de 10%, que na verdade não é mínima de 10%, né? É mínima de 0 a 10% sobre dividendos e ainda assim com limitadores, como o limitador da alíquota efetiva de 34%. Então, eu entendo que essa era uma questão que precisava ser enfrentada. É de poucos anos que a gente vem falando desses temas sobre a regressividade do nosso sistema tributário e sobre algumas injustiças existentes no âmbito do imposto sobre a renda. A gente tapava o sol com a peneira por muitos anos, mas eu entendo importante que esse debate tenha sido aberto. E começou pela discussão da não tributação dos dividendos, né? Mas há outras situações aí de não tributação que vêm sendo enfrentadas nos últimos anos, corretamente, a meu ver. Então, a gente teve a tributação das offshores, quando o lucro é apurado, era uma lacuna ali de tributação que acabava gerando um diferimento ad eternum, né? A tributação dos fundos fechados. Então, eu acho que a gente tem trilhado aí esse caminho de identificar injustiças no âmbito do imposto sobre a renda e fazer ajustes. Acho que é importante. Agora, acho que nunca vem da forma perfeita, né? Nunca vem de uma forma perfeita. Esses ajustes são sempre os possíveis, dentro do contexto político também que a gente vive, de muita polarização, de muita dificuldade de você aprovar qualquer coisa. Então, a gente viu a aprovação há poucos dias do PL 1087 na Câmara, com
unanimidade, e ontem a gente viu a não aprovação da MP 1303. Então, é uma arte do possível mesmo, né? Eu entendo que o ideal seria a gente fazer uma reforma mais abrangente da legislação do imposto de renda. Vou tocar aqui em alguns pontos hoje do que eu acho que precisaria ser revisto. Mas é importante que a gente reconheça que o que é feito é sempre dentro do possível, né? E que existe um contexto. Eu vou compartilhar aqui minha tela. A gente tem que pensar no contexto, porque se a gente pensar que só vale fazer alguém abrir o microfone e está com bastante ruído. Pronto, eu consegui fechar. Se a gente pensar que só vale a pena fazer algo quando esse algo for tecnicamente perfeito, o que acontece é que a gente não faz nada, a gente não muda nada e a gente mantém o sistema injusto. Então, eu procuro, de alguma forma, ser condescendente, olhando para o contexto, para as dificuldades que a gente enfrenta, né? Então, por isso que eu acho importante falar do contexto. Porque se a gente for simplesmente olhar com olhar técnico, preciosista, a gente vai encontrar um monte de defeitos na legislação e a gente não vai alcançar o que ela pretendia pôr em prática e entender o que ela precisava corrigir, né? Então, o que que a gente tinha de cenário para ser enfrentado, né? Primeiro, a gente tinha uma defasagem da tabela das pessoas físicas. Ela ficou de 2000 e, se não me engano, de 2015 até 2022, sem nenhuma correção, nenhuma, foram 7 anos sem correção, 7 anos com inflação relativamente considerável, não é hiperinflação, mas considerável, e só em 2022 e 2023 ela teve pequenas revisões, então tinha uma defasagem grande. Se a gente considerasse desde 95 a correção da tabela progressiva, a gente teria uma faixa isenta de R$ 6.132,33. Isso não aconteceu. Hoje está com os ajustes aplicáveis, com os descontos aplicáveis, a faixa de isenção está em 3.018, que são 2 salários mínimos, que foi algo que se conseguiu fazer aí nos últimos 2 anos. Existia uma promessa de campanha do atual governo de isentar até R$ 5.000. E aí a pergunta, até que a Adriana fez para a gente, né, no nosso debate anterior, foi: por que que a gente não simplesmente atualiza a tabela progressiva? Eu acho que essa é uma pergunta super legítima, né? Mas existe um contexto. Se a gente faz uma atualização da tabela progressiva, a gente tem uma perda de arrecadação muito grande. E a gente tem um contexto de crise fiscal no país, onde a gente tem muita dificuldade com perda de arrecadação e com a compensação. E aí, essa perda de arrecadação teria que ser compensada com uma tributação maior ainda das altas rendas do que está sendo proposta, ou outras formas, que enfrentaria uma dificuldade ainda maior do que a que já está sendo enfrentada. Por que que isso gera uma perda de arrecadação tão grande? Porque a tabela, ela é progressiva. Então, ela é aplicável para todo mundo. Ela é aplicável para quem ganha R$ 8.000, ela é aplicável para quem ganha R$ 80.000. Se eu isento 5.000, se eu ajusto a base da tabela para todo mundo, quem ganha R$ 80.000 também vai se beneficiar. Também vai pagar menos imposto. Então, isso gera um impacto fiscal muito maior. Então, encontrou-se essa solução, e aí, tecnicamente, não é tão redonda, vamos dizer assim, de a gente criar uma tabela paralela que a gente vai ver como é, né? A gente dá um benefício só para quem ganha até R$ 5.000, depois dá uma redução que ela vai sendo reduzida de R$ 5.000 a R$ 7.350 e manter a tabela progressiva vigente para todas as outras rendas, né? Isso é uma novidade, é algo diferente do que se costumava praticar no Brasil, mas ela foi uma solução encontrada para enfrentar um contexto real, que precisamos isentar as pessoas com faixa de renda mais baixa, sem gerar um impacto de arrecadação tão grande, né?
Um cenário que a gente também tem e que precisava ser enfrentado é essa percepção de injustiça que vem da não tributação dos dividendos, né? E essa percepção de injustiça que vem da não tributação de dividendos, ela vem de várias razões, e não só dos dividendos serem isentos, né? Porque se os dividendos fossem isentos, mas as pessoas jurídicas efetivamente pagassem 34%, ninguém reclamaria da tributação, da isenção de dividendos. Essa que é a verdade. Por que que as pessoas reclamam da isenção dos dividendos? Porque elas sabem que as pessoas jurídicas não pagam 34%, que isso não é uma verdade. Essa é só a alíquota nominal das pessoas jurídicas. E por conta disso, a gente tem o grande fenômeno da pejotização no nosso país, em que todas as pessoas deixaram de ser pessoas físicas nas suas atividades laborais e passaram a ser pessoas jurídicas. Ora, se pessoas jurídicas pagassem 34%, ninguém ia querer ser pessoa jurídica, todo mundo ia querer ser pessoa física e pagar 27,5%. O principal motivo, se não for o maior motivo, para as pessoas se organizarem, pessoas, profissionais liberais em geral, se organizarem como PJs, é pagar menos imposto de renda, ou seja, pagar menos de 27,5%. Isso é uma realidade, né? Então, só para fazer um comparativo, um profissional liberal, pessoa jurídica, um advogado, que é contratado de uma empresa e ganha 20 mil reais, pessoa física, ele paga cerca de 6 mil reais de imposto de renda por mês. Se ele for uma PJ, ele paga 900 reais no Simples Nacional, né? Então, assim, isso é percebido na sociedade. E 70% dos dividendos isentos que são pagos hoje no país são para sócios de empresas no Simples e no Presumido. 70%. Então, o sistema brasileiro tributário, além dele ser regressivo, porque ele tributa mais o consumo do que a renda, ele também é regressivo no âmbito do sistema do imposto sobre a renda. Porque as pessoas que conseguem se organizar como pessoas jurídicas são pessoas de mais alta renda, acabam pagando menos imposto de renda do que as pessoas que são tributadas como pessoa física. Isso é um fato, né? Eu até trouxe aqui para vocês uma análise, que é um estudo que eu recomendo que todos leiam, que eu compartilhei aqui com meus colegas, que é um estudo agora de 2025, do Sérgio Gobetti, que se chama Ineficiências e Iniquidades do Imposto de Renda, da agenda negligenciada para a próxima etapa da reforma tributária, onde ele traz uma série de números mesmo, de estudos numéricos que mostram essas lacunas de tributação nos regimes simplificados, a fim de demonstrar que a gente precisa reformar outras facetas do imposto de renda, que não é só a tributação dos dividendos, né? Então, por exemplo, no Simples Nacional, a gente tem uma alíquota efetiva das pessoas jurídicas média de 3,3%. No lucro presumido, a alíquota efetiva média é de 10,6%. E aqui eu estou falando considerando a lucratividade daquela atividade no lucro real, tá? Então, ele faz esse estudo considerando uma base equivalente ao lucro real. E no próprio lucro real, a alíquota efetiva média é de 24,3% e não 34%. E isso gera uma perda de arrecadação, esses cálculos foram feitos aqui em 2019, em relação ao Simples Nacional de 87,7 bilhões de reais no ano, e em relação ao lucro presumido de 116,9 bilhões de reais no ano. Então, claro que a alíquota efetiva do Simples e do Presumido, ela tem que ser menor do que a do real. Senão eles não são atrativos. E é importante que esses regimes simplificados existam, porque a gente tem que ter modelos simplificados. Não são todas as empresas que conseguem ter uma tributação no lucro real. Eles geram baixa litigiosidade, eles têm uma série de vantagens que têm que ser mantidas. Mas o gap é muito grande. Deveria haver uma reforma nesse gap, para ajustar melhor os percentuais, tanto do lucro presumido quanto do simples, mas principalmente do lucro presumido, porque são só 4 percentuais, né?
enquanto que a gente tem mais de uma dezena de tabelas no Simples, considerando atividades com lucratividade diferente. Mas isso só para mostrar que a percepção de injustiça da não tributação de dividendos, ela vem muito daí, né? Então, faz sentido, sim, olhar para os dividendos e pensar em como tributá-los para poder garantir uma tributação mais justa para as pessoas físicas de baixa renda que têm sofrido com a falta de atualização da tabela, com sua defasagem, né? Além disso, tributar dividendos num modelo padrão de tributação de dividendos, reduzindo a alíquota das pessoas jurídicas na mesma proporção, geraria uma enorme perda de arrecadação também, né? Então, se a gente fizesse o que era imaginado antes, que foi até proposto no PL anterior, então vamos reduzir a alíquota da PJ de 34 para 20 e tributar dividendo a 15. Ia gerar uma enorme perda de arrecadação, que a gente não tem como comportar hoje no atual cenário fiscal do país. E, além disso, a gente sabe que 34 não são 34, são 24 no lucro real, 10,6 no lucro presumido e 3,3 no simples, ia cair para muito menos disso, né? Então, a solução do PL 1087, que a Sônia vai explicar, ela acaba sendo bem engenhosa, porque ela limita aos 34 de alíquota total a tributação somando dividendos com alíquota efetiva. Então, garante que nessa integração de pessoa física e pessoa jurídica, a gente não vai ter uma tributação maior do que 34, sem reduzir a alíquota nominal das pessoas jurídicas, né? E tudo isso leva a que a gente tenha conseguido não, né? Que se tenha conseguido oferecer aqui, que é o que o PL 1087 oferece, que é isenção para as pessoas físicas que oferem até R$ 5.000 de renda mensal, né? Através de um redutor do imposto de renda, e depois um redutor considerável para as pessoas físicas que oferem de R$ 5.000 a R$ 7.350, dessa forma, garantindo um benefício aqui para mais de 80% dos contribuintes de imposto de renda, né? Que já é um percentual menor do que o da população em geral, obviamente. Então, 80% dos contribuintes do imposto de renda são beneficiados por essa dupla tabela, né? Manutenção da tabela anterior com a isenção até 5.000 e a redução de 5 a 7.350, e apenas 146 mil contribuintes que vão pagar o imposto mínimo, que a Sônia vai comentar para vocês, vão dar sustentabilidade fiscal a essa redução e a essa isenção, né? Para as pessoas físicas de baixa renda, isso gera uma enorme diferença, né? Então, como exemplo, aqui eu trago uma enfermeira com a remuneração mensal de R$ 6.300, atualmente ela paga 10% de imposto, que é o que se quer cobrar, no mínimo, de quem ganha rendimentos isentos acima de R$ 1.200.000 anuais. Então, a gente quer equiparar alguém que ganha R$ 100.000 por mês a alguém que ganha R$ 6.300 por mês. Fazer com que essas pessoas paguem os mesmos 10% sobre rendimentos isentos, né? E para essa enfermeira, isso vai gerar uma economia anual de R$ 1.822. Então, com relação ao contexto no qual a gente se encontrava quando esse projeto foi proposto e a redução da tributação para as pessoas de baixa renda, esse é o cenário que eu queria trazer para vocês, né? A gente vai ter a coexistência de tabelas, é algo novo, que não existia antes, a gente sempre teve uma tabela única para todo mundo, mas é compreensível nesse cenário de dificuldade fiscal e de necessidade de desonerar essas pessoas. A meu ver, é compreensível, né? E aí a Sônia vai falar para a gente sobre o outro lado da moeda, né? Quem vai pagar essa conta e como vai pagar essa conta. Não sei se antes disso a Raquel quer comentar alguma coisa, que é a nossa debatedora. Vamos lá, tudo bem? Bom, obrigada pelo convite. Júlia, concordo muito com você do ponto de vista da necessidade, enfim, dos ajustes e da gente pensar aí na equidade tributária, né? Que eu acho que é o grande tema desse projeto.
Só que aí eu faço um contraponto só, né, do formato que isso está sendo feito, porque sim, sem dúvida é necessário, a gente sabe socialmente, sem dúvida nenhuma. O problema é que a forma que está sendo feita, né, e aí acho que eu vou entrar até já um pouquinho na Sônia, tá, mas já fazendo um apanhado geral, acaba expulsando, porque sem dúvida é necessário um alinhamento internacional. Nós somos um dos poucos países que não tínhamos tributação de dividendos, sem dúvida nenhuma, mas nós já somos um dos maiores países com carga tributária mais alta. Com essa somatória, a gente vai para quase 40 e poucos % quando a gente está falando de lucro real. Sei que você falou ali outros valores, mas quando a gente pega uma média da indústria, a gente tem isso. Então, é um desalinhamento. Além do mais, a gente não tendo uma contraprestação efetiva disso, né? Eu acho que então aí é uma grande... óbvio que não é por um projeto de lei que a gente consegue resolver isso, e isso que eu tenho conversado muito em vários fóruns e tal, e como você mesmo falou, eu concordo plenamente que às vezes o bom é inimigo do ótimo, né? A gente ter um bom para alguma coisa é muito importante, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com os tiros no pé, eu acho, né? E aí, assim, tudo bem, a gente vai fazer isso, é 1% da população que a gente tem ali atingindo, o quanto isso realmente impacta, enquanto essas pessoas não podem também se pegar as malas e ir embora, que é o que está acontecendo em muitos dos casos, e impacta uma falta de credibilidade ou falta de atratividade do mercado internacional no Brasil, na hora que a gente fala de tributação de dividendos, da forma, mantendo a tributação hoje existente. Enfim, eu concordo plenamente com você sobre a necessidade de reorganização, mas eu acho que ela precisava ser um pouco mais ampla, né? Eu acho que a gente precisava ter um aspecto um pouco mais geral disso, e não simplesmente vou aumentar aqui, porque eu preciso isentar aqui, e a gente vê como fica. Eu acho que isso do ponto de vista social, é muito complicado também por causa disso, porque quando a gente olha os investimentos e tudo isso, a gente vai afugentar capitais em algum momento, né? Quando a gente pensa em capitais estrangeiros, e o próprio capital brasileiro, né? Quando a gente pensa nisso, a gente tem visto muito esse movimento e essas reavaliações até de investimentos no Brasil. Indo um pouquinho no que a Sônia vai falar, mas enfim, já pensando em todo o projeto como ele foi feito, ele gera uma burocracia, ele gera uma complexidade, ele gera toda uma outra, um outro gasto, né? Então, eu concordo, mas discordando, que eu acho que a gente precisaria ter aí uma coisa muito mais holística, né? Eu acho que a mudança, para ser da forma que ela foi apresentada, eu acho que ela precisava ser muito mais abrangente e muito mais complexa e completa. Complexa no sentido de olhar outros lados também, né? Mas foi só até 50 mil, acima de 50 mil, só acima de 50 mil que está havendo a tributação, abaixo não tem, mas quantos estão nesse limite e que sustentam a família e que esse impacto de 10% vai ser uma coisa muito, muito grande? Então, assim, eu acho que a gente tem aí números e um lado só da moeda, sem uma contraprestação para que seja 1%, que seja 2%, mas que vão ter um impacto na economia, eu acho muito relevante. Então, acho que esses eram os comentários só até agora para a gente pensar também um pouquinho do outro lado. Não, Passar excelente, então Raquel. Eu acho que... Deixa eu só responder para a rapidamente Sônia. o que a Raquel... Vamos deixar a Sônia boa falar, parte. Júlia, e aí depois você responde, porque senão a Júlia, Sônia eu não vou... fala, né? Eu Não, vou eu vou passar a palavra trazer... para a Sônia, assim ela faz Tá bom. as considerações dela, depois no final a gente volta a discutir, tá bom? O que você Claro. acha, Sônia? Não podia ser um pouco mais simples, ter simplificado um pouco o sistema? Olha, eu vou trazer dados numéricos aqui para vocês. Então, eu vou colocar, porque muitas vezes a gente fica, eu tenho visto muita gente falando também, e tem muito achismo, né? Então, eu vou trazer dados numéricos que eu extraí. Vocês estão conseguindo ver o compartilhamento da Sim, tela? sim, Sônia.
Primeiro, eu queria agradecer o convite feito pela querida Alessandra Kuma para compor essa webinar, ao lado de pessoas também muito queridas, Júlia, Adriana e Raquel, profissionais, porque eu nutro uma profunda admiração e respeito. Então, bom, com esses meus agradecimentos, vamos lá. Em 88, a Constituição Federal, ela traçou a regra matriz de incidência tributária dos impostos, certo? E falou que impostos poderiam ser instituídos pela União, pelos estados, pelos municípios, e dentre esses impostos, a gente encontra o imposto de renda e provento de qualquer natureza. E aí, essa mesma Constituição Federal, quando ela criou esses impostos, ela estabeleceu alguns critérios que precisam ser obrigatoriamente observados para a instituição do imposto sobre a renda. São 3 critérios: generalidade, universalidade e progressividade. A generalidade é aquele critério informador que diz respeito à sujeição passiva e que visa assegurar que o tributo alcance todos os que praticam o mesmo ato, que estejam em relação de igualdade com o fato gerador, ou seja, não se admite tributação especial, não se admite privilégio. E a gente sabe que na história da tributação foram muitos os privilégios, e até há poucas décadas eu vi isso, até há poucas décadas no Brasil, existiam classes, sim, excluídas do imposto de renda, né? Militares, magistrados, parlamentares. O outro critério informador é a universalidade. Por esse critério, o Constituinte determinou que a base de cálculo do tributo tenha que alcançar todas as rendas e proventos. Claro que esses princípios, eles não impedem a concessão de isenções objetivas, subjetivas. O que eles impedem? Eles impedem a exclusão a priorística de determinada categoria de pessoas ou de rendimento do rol dos sujeitos passivos ou dos fatos tributáveis. Agora, o terceiro critério informador, que a Júlia até já tratou um pouquinho dele, o terceiro critério informador, e esse é muito importante para a noite de hoje, é a progressividade. Ou seja, se exige, o Constituinte determinou que o imposto sobre a renda, como sendo um imposto pessoal, que exista uma variação positiva de alíquotas em razão do aumento das bases de cálculo. Uma variação de alíquotas em razão do aumento das bases de cálculo. Esse é um critério que decorre da capacidade contributiva. O imposto de renda tem que ser graduado e é preciso que seja considerada a capacidade econômica do contribuinte. E aí eu pergunto para vocês que estão aqui ouvindo a gente. O imposto de renda, tal qual posto hoje no Brasil, o imposto de renda da pessoa física, ele está em consonância com os critérios orientadores que estão inseridos lá na nossa Constituição Federal? Olha só, a emenda constitucional 132, ela inseriu o parágrafo 4º no artigo 145, e ela determina que as alterações da legislação tributária tenham que buscar atenuar efeitos regressivos. E o que são os efeitos regressivos? São o oposto do progressivo. O oposto do progressivo. De fato, e eu vou mostrar isso para vocês nos slides, com números, de fato, na atualidade, o imposto de renda da pessoa física, ele é muito pouco progressivo. Por quê? Porque a alíquota efetiva, ela deixa de crescer em razão da elevação das rendas, a partir de um determinado patamar. Por quê? Porque existe uma predominância de rendimentos isentos, como os lucros e resultados. Então, com esse cenário, e buscando, sabendo que nós temos que buscar regressividade no nosso sistema, eu acho que a gente precisa, sim, analisar a tributação da renda em outros países. E aí a Júlia comentou que ela até generosamente dividiu conosco, esse trabalho, essa tabela eu trouxe de um trabalho feito por um cientista, um estudioso, o Gobetti, e ele é de 2025. O Gobetti foi analisar os países integrantes da OCDE, e ele conseguiu observar, olha só, existem aqui nesse quadro a tributação sobre a renda corporativa, que está aqui no CIT, a tributação pessoal, e a tributação CIT mais pessoal, corporativa mais pessoal, sobre dividendos aqui. Então, ele conseguiu olhar e percebeu que a maioria das economias no mundo hoje tem promovido, sim, ajustes estruturais nos seus modelos de tributação sobre a renda. Ele levantou, e eu trago esse estudo para vocês, ele levantou que 31 países dos 38
que hoje estão na OCDE, reduziram as suas alíquotas de tributação da renda corporativa de 2003 a 2023. Recentemente, a gente precisa, e ele mesmo faz essa observação, a decisão foi repetida em alguns lugares, no Reino Unido, na Turquia e na Colômbia, mas diversos países, 31 de 38, reduziram sim as suas alíquotas de tributação na renda corporativa, nas rendas das empresas. E essa redução da tributação corporativa, por que ela foi possível? Porque esses países diminuíram benefícios fiscais. Eles inseriram maiores restrições sobre as regras de compensação de prejuízo, de dedutibilidade de despesa não operacional e buscaram tornar progressiva a tributação de renda na pessoa física. Olha só o que eu vou falar para vocês agora, prestem atenção porque isso é importante. Regimes e regras especiais fazem a alíquota variar sensivelmente. Eu vou abrir um parênteses. Comparando a tributação sobre o consumo, quanto maior o número de setores, de bens e de serviços favorecidos, maior a alíquota sobre os não favorecidos. Por quê? Porque é assim que a gente mantém a arrecadação. Então, por isso, a restrição de benefícios fiscais e a inserção de entraves a situações que possibilitem o planejamento tributário abusivo pode sim permitir a redução de alíquotas da tributação. E foi isso que boa parte dos países da OCDE fizeram. Ele também notou, esse estudo também nota, que 24 de 38 países da OCDE ampliaram nos últimos 20 anos a alíquota máxima sobre dividendos distribuídos a acionistas, fazendo um misto de tributação corporativa e pessoal. Tanto é assim que a carga tributária, em média, a carga tributária máxima de lucros, somando o corporativo e somando o pessoal, hoje está em torno de 42,37%. Ele teve patamares de 43, caiu para 39 até 2018 e nos últimos 10 anos subiu para 42,37%. Esse quadro dele é bastante grande, eu trago aqui em 2 slides. Alguns países da OCDE que antes isentavam os dividendos distribuídos e concentravam, como o Brasil faz hoje, concentravam toda a tributação no lucro empresarial, nesse lucro corporativo, passaram a adotar essa tributação em 2 estágios ou uma tributação dual. A Grécia, por exemplo, passou a aplicar uma alíquota flat sobre os dividendos, aquela alíquota única. Vocês vão ver que mais ou menos isso que o PL 1087 traz, mais baixa do que aquela aplicável a outras rendas. O México seguiu um modelo mais sofisticado, os dividendos lá vão para uma tabela progressiva com outras rendas, e depois existe um mecanismo de compensação com o imposto pago na empresa. Isso também acontece na Austrália, no Canadá, na Nova Zelândia e no Reino Unido. A Colômbia também reviu essa concessão de isenção que ela dava aos dividendos e passou a submeter os lucros e dividendos à tributação progressiva e trazendo um mecanismo de compensação do imposto pago pela empresa, muito parecido com o que o Chile faz já há algum tempo. Então, a gente nota que esses países latino-americanos, México, Chile, Colômbia, eles têm uma tributação progressiva máxima sobre o lucro, integrando pessoa física e jurídica, eles hoje ultrapassam os 40% da tributação sobre lucro e dividendo. E aí, eu pergunto para vocês, como é que está o Brasil hoje no imposto sobre a renda? Como eu apontei ainda há pouco, ele é pouco progressivo. Conforme a renda vai subindo, a alíquota ela deixa de crescer e ela vai reduzindo em função dessa predominância de rendimentos isentos. Então, vejam, esse slide eu peguei de uma apresentação da Receita Federal, ele está no Google, então ele é público, e ele mostra que a carga efetiva média para contribuintes de alta renda não chega a 6%. Então, é algo bem impressionante, né? E que chama a atenção da gente. Vejam que nesse outro comparativo que eu trago para vocês, que eu também extraí dessa apresentação no Ministério da Fazenda,
Aqui é a respeito das alíquotas efetivas do imposto de renda aplicadas hoje no Brasil. E aí, considerando essa nossa política de concessão de benefícios fiscais, de práticas de compensação de prejuízos e dedutibilidades de despesas, somadas às distorções que o sistema promove, com presunções em regimes favorecidos, dão aí alíquotas desse teor. A tributação nominal ela é muito alta, mas efetiva ela está dentro do contexto. Bom, e nesse cenário, o governo federal encaminhou para o Congresso um projeto de lei 1087, que propõe alterações significativas na tributação do imposto de renda, com 3 objetivos principais, como a Júlia falou. Então, primeiro, isenção para quem ganha até R$ 5.000 mês. Segundo, desconto para quem ganha de 5.001 a 7.350. E terceiro, o estabelecimento de um imposto de renda mínimo. Esse imposto de renda mínimo existe a vertente anual, que incide sobre rendas e proventos totais superiores a R$ 600.000 anuais, e também a vertente imposto de renda da pessoa física mínimo mensal, que é esse relativo aos lucros e dividendos. Então, o PL, ele estabelece, no caso dos lucros e dividendos, ele estabelece o imposto de renda mensal para, para aquele lucro e dividendo distribuído de uma mesma pessoa jurídica para uma mesma pessoa física, residente no Brasil, em montante superior a R$ 50.000 em um mesmo mês. Previsão de retenção na fonte, alíquota de 10% do valor total pago, sem qualquer dedução. A gente lembra que o imposto de renda ele tem 3 regimes, né, de tributação: o anual, que é o geral, o retido na fonte e o definitivo. No retido na fonte, normalmente existe previsão de dedução, né, de contribuição social, previdência, né, enfim, existem algumas deduções, mas aqui está previsto que não é possível qualquer dedução. Havendo mais de um pagamento no mês de uma mesma pessoa jurídica para uma mesma pessoa física, deve-se considerar o valor total pago no mês. O PL estabeleceu um redutor, a Júlia até comentou isso, esse redutor é muito interessante. Caso a soma das alíquotas efetivas de tributação dos lucros e dividendos, e aí considerando a corporativa e a pessoal mensal, se essa soma for superior à nominal daquela pessoa jurídica, e vamos pensar em regra a 34%, é concedido um redutor equivalente àquela diferença. Ou seja, caso a alíquota efetiva da tributação sobre os dividendos, por exemplo, que ela seja da ordem de 36%, não vai ter incidência do imposto de renda mensal a ser pago. Nessa situação, em tese, cabe restituição daquilo que foi retido e pago. Agora, caso o lucro tenha sido tributado a uma alíquota inferior a 34%, não haverá concessão de redutor. Gente, os lucros ou dividendos pagos ou remetidos ao exterior também passam a ficar sujeitos a essa mesma alíquota de 10% na fonte. E de forma bem semelhante àquilo que a gente falou para os residentes, caso a soma das alíquotas efetivas de tributação supere as nominais, poderá ser concedido um crédito ao não residente após solicitação em 360 dias, considerada essa diferença. Vejam que nessa situação não há limite de R$ 50.000 e a previsão de concessão de crédito à pessoa física residente no exterior, desde que solicitado em 360 dias do encerramento de cada exercício. Bom, o projeto de lei também prevê situações em que não vai haver incidência desse imposto de renda mensal agora, né? Dividendos, que a distribuição for aprovada até 31 de dezembro de 25, relativos a resultados apurados até o calendário de 25, mesmo que pagos até 28, esses valores vão estar fora dessa tributação. Então, olha, antes de continuar, eu trazer os quadros para vocês. Quem vai ser atingido? Pessoas residentes no Brasil, dividendos superiores a R$ 50.000 de uma mesma mês, de uma mesma pessoa, de uma mesma empresa. Pessoas físicas não residentes no Brasil que recebam dividendos de uma mesma empresa, e aí não tem essa limitação. Quem retém? Pessoa jurídica, a pagadora, né? A fonte pagadora retém 10%. Dividendos enviados por exterior, vai ter retenção na fonte
Não depende do valor de 50 mil reais, pode ter crédito concedido. Lucros de anos anteriores vão ser tributados? Não, caso esses lucros tenham sido apurados até 31/12/25 e a distribuição, vejam isso, ela tem que ter sido formalmente deliberada até essa data. Formalmente, em ata, reunião, contrato, nessa situação, mesmo que pagos até 28, eles estão isentos. Agora, por outro lado, o projeto de lei também estabelece a incidência de um imposto de renda da pessoa física anual. E esse é incidente sobre rendimentos totais auferidos pelas pessoas físicas, casos superiores a 600 mil reais ano. Veja que nesse slide que eu trouxe aqui, de uma apresentação da Receita Federal, houve a indicação de que essa tributação deve atingir 141 mil pessoas. Mais uma vez, o que eu vejo aqui é uma forma indireta de corrigir a falta da progressividade do imposto de renda, taxando rendas isentas recebidas por aquilo que eles chamam de super ricos. Observem vocês que o conceito de rendimentos trazidos nessa tributação, rendimentos totais, alcançam todos os rendimentos tributados de forma exclusiva ou definitiva, isentos, sujeito a alíquota zero ou reduzida, e exclui uma parcela menor de rendimentos. Por exemplo, exclui rendimentos recebidos acumuladamente, exclui doações em antecipação de legítima herança, algumas indenizações, alguns rendimentos isentos, né? E a alíquota desse imposto anual, ela é de 10%, mas ela é de 10% naquele rendimento de 1.200.000 reais. E ela vai crescendo linearmente de 0 a 10% para os rendimentos de 600 a 1.200.000 reais. Gente, como é que vai funcionar esse imposto? Cobrança complementar sobre o total de rendimentos da pessoa física feita na declaração anual. O que entra na base de cálculo? Tudo menos o que foi excluído: salário, aluguel, dividendo isento ou tributado, rendimento isento, ganho na bolsa, rendimento de aplicação financeira, alguns rendimentos de títulos incentivados foram excluídas certas indenizações, foi possibilitada a exclusão da redução do imposto de renda da pessoa física e do retido na fonte já recolhido, foi possibilitada a exclusão do redutor da tributação da pessoa física, que foi aqui criado, e após o cálculo feito por meio da declaração de ajuste anual, esses valores retidos em excesso, eles vão ser devolvidos para o contribuinte. Quando que essa nova regra entra em vigor? Ela entra em vigor em 1º de janeiro de 26. Mas o imposto de renda anual, ele só vai ser cobrado a primeira vez em 27, no momento da declaração do ajuste anual, porque é lá que nós vamos fazer esses ajustes todos. Então, naquela declaração de 27, a gente vai oferecer, né, os contribuintes vão, então, declarar, né, as retenções de 10%, vão informar, vão compensar, se o imposto devido for maior do que tudo que já foi pago, a diferença vai ser paga na declaração. O sistema da Receita vai ser ajustado para calcular e compensar os valores. Gente, e aqui eu quero fazer uma colocação para vocês. Nós estamos vivendo a administração tributária 3.0, recomendação da OCDE, simplicidade, transparência e cooperação. A simplicidade é no sentido da operacionalidade pelo contribuinte. Isso, para mim, é simples. Na declaração de ajuste anual, a Receita já vai trazer a pré-preenchida e já vai promover as compensações. É isso que é simples. É esse o alcance do conceito da simplicidade. Por outro lado, existe aqui toda uma sistemática de cooperação, existe uma sistemática de transparência. Eu pergunto para vocês, deixa eu trocar aqui o slide, eu pergunto para vocês, essa medida representa justiça fiscal? Ao meu sentir, sim, porque hoje a carga tributária é sobre quem ganha menos, e essa situação corrige essa distorção. Os contribuintes de alta renda pagam proporcionalmente menos imposto do que a classe média, devido a essas isenções de dividendos. Essa medida, como é que ela se compara
a tributação internacional. Olha só, eu trouxe esse quadro para vocês, que eu também extraí de uma apresentação lá no Ministério da Fazenda. E ele traz a carga internacional e olha, é recente, elaborado com base em dados da OCDE de 24. O Brasil vai continuar com carga inferior à média, que é de 40%. Por quê? Porque a gente tem o limitador, o redutor dos 34%. Vejam que outros países, como Portugal, têm tributação na corporativa de 31% e na pessoa física 19,18%. Isso dá um valor bem mais alto do que a média mundial, que é de 40%. E o Brasil vai continuar dentro da média, aliás, abaixo da média dos países que estão na OCDE. Trago aqui para vocês esse outro quadro, também elaborado com fonte nos estudos do Golbet e do Dutra de 2025, as alíquotas efetivas de imposto de renda em percentual mensal antes e depois dessa reforma da tributação sobre a renda. E aqui eu trago também o antes e depois da reforma da tributação sobre as altas rendas, aqui incluindo o IRPJ. Gente, só para terminar, da forma como está o texto do PL 1087 encaminhado para o Congresso, a gente precisa fazer algumas reflexões. Então, as situações que merecem regulamentação, caso aprovado o PL, como, por exemplo, a necessidade de definição de como o retiro da fonte sobre dividendos pagos aos residentes no exterior, como é que ele vai poder ser recuperado? Vai ser por restituição? Vai ser por compensação? Vai ser por fonte futura? Eu não sei, isso vai depender de regulamentação. Me chama a atenção também a possibilidade de que essa nova incidência sobre lucros e dividendos enseje que algumas PJs passem a reinvestir parte do lucro e deixem de distribuir aos sócios. Isso não é exatamente ruim, só me chama a atenção porque isso deve acender uma luz na Receita Federal para analisar caso a caso. Algumas pessoas levantam, eu tenho ouvido isso, algumas pessoas levantam um ponto de preocupação com o impacto no mercado de capitais e na atratividade dos investimentos no Brasil. Será que vai ter um êxodo dos milionários brasileiros com essa tributação? Olha, eu li um estudo recente, um estudo do Reino Unido, bem recente, que fala que lá a aplicação, né, vocês devem ter visto, esses slides vão ficar à disposição para vocês checarem depois os dados da OCDE, lá a tributação dos mais ricos não levou à taxa de imigração. A taxa de imigração dos milionários permaneceu constante, próxima de zero em todos os anos. Como diz o trabalho, é muito interessante, abre aspas, os milionários são altamente imóveis. Quase 100% dos milionários não se mudaram do país. Não houve esse êxodo que muita gente comenta. O que me preocupa efetivamente? O que me preocupa efetivamente? Eu não sei se a Raquel e a Júlia já pensaram, e a Adriana já pensaram a respeito. Me preocupa a DDL, a distribuição disfarçada de lucro. Né? Me preocupa que com essa incidência do imposto de renda sobre lucros e dividendos, haja adoção de estratégias pelo mundo corporativo de remuneração a sócios e administradores apenas para reduzir a carga tributária. E aí eu vou citar algumas situações. Pagamentos decorrentes de contratos simulados, né? Aumento até disso, porque isso já existe, né? Pagamentos só lucro indiretos. real, né, Sônia? Oi? Só para as empresas no lucro real que isso se aplica, Nesse que é caso, um sim, percentual mas bem existem. pequeno do total. Concordo com Mas você, sem discordar, mas só lembrando que eu acho que é um efeito colateral limitado. Ele existe, mas é mas limitado. eu acho que a Receita Federal vai ficar bastante atenta a isso. A Receita já tem módulos de inteligência artificial para analisar grupos empresariais e esse tipo de mecanismo, e eu tenho a impressão que essa ferramenta vai ser uma estrutura muito importante. Até fazendo um parênteses, quando a gente fala em utilização da IA pela Receita Federal, muita gente acha que é só para buscar fraude, e não é verdade. A Receita Federal tem usado a IA também para cooperar junto com os bons contribuintes. Então, eventualmente, verificar, por exemplo, uma incorreção na prestação das informações, comunicar e, com isso, ter um recolhimento espontâneo. Ok?
que é bastante interessante, sem que seja necessário instaurar contencioso, lançamento, imposição de multa. Por fim, eu queria chamar a atenção a vocês da apuração assistida, que tem previsão no PL, lá no finalzinho do PL, que fala que a Receita Federal vai fornecer os dados, vai calcular o redutor, vai trazer na declaração pré-preenchida, né? Isso está dentro da necessidade da cooperação por conta da administração 3.0, dessa recomendação da OCDE. E também queria chamar a atenção para a compensação que foi trazida na Câmara dos Deputados com relação à redução das receitas dos municípios e dos estados. Isso era algo que me preocupava bastante, que foi trazido no texto agora que vai para o Senado, foi para o Senado, né? E por fim, o texto também contemplou uma determinação de que em um ano o Poder Executivo encaminhe para o Congresso um projeto de lei com previsão de política nacional de atualização dos valores previstos na legislação do imposto de renda das pessoas físicas. Bom, acho que eram essas. A gente ainda não sabe o que vai sair do Senado, né? A gente precisa aguardar o texto final que vai ser aprovado para saber exatamente o que vem pela frente, mas são essas as minhas colaborações. Eu só queria aqui dar uma boa noite para minha amiga Maria Alice, que eu não vejo há algumas semanas, e é um prazer ter aqui você nesse momento. Devolvo a palavra, Adriana. Obrigada, Sônia. Foi maravilhoso, excelente. Vou ver se a Júlia quer responder a questão dela agora, e se depois a Raquel quer comentar também. A gente tem um monte de perguntas aqui, entendeu? Então, eu vou pedir para você, Júlia, você quer responder agora aquela sua Na questão, verdade, e eu acho depois a que, Raquel. como a Sônia falou, eu acho que ela acabou já endereçando a maioria dos pontos que a Raquel falou, né? Eu acho que seria na mesma linha do que eu responderia. Eu acho que não vai acontecer esse êxodo das pessoas de alta renda, porque a gente está falando de uma tributação mínima de 10%. Dificilmente outros países interessantes para se viver teriam uma tributação menor do que 10%. Eu sei que tem pessoas de alta renda que fazem planejamentos tributários altamente arrojados e ficam até sem residência fiscal em lugar nenhum do mundo, né? Já vi alguns planejamentos nessa linha. Existe isso. E aí não paga imposto em lugar nenhum do mundo, mas eu acho que a maioria dos casos não é esse. E além disso, se eles tivessem que receber dividendos sendo não residentes, eles iam pagar 10% também. Então, acho que eu não vejo esse como um risco, além de pesquisas, como a mencionada pela Sônia, mostrarem que é mais usado como uma ameaça do que uma realidade, a não ser países como a França, que tributam efetivamente de uma forma muito pesada esses milionários. Aí acaba acontecendo um êxodo. Ah, Na França tributa até 75% altas rendas. Eu já tive uma cliente que, inclusive, mudou de residência fiscal para o Brasil, porque ela era tributada a 75% na França. A gente está falando de 10%, é algo muito limitado, né? E eu acho que, em relação à complexidade do PL, realmente, eu acho que quando a gente vai ler o PL, o desenho dele é complexo, mas o que a Sônia trouxe é o que eu responderia. Na prática, a aplicação desse modelo, ela vai ser feita toda de forma informatizada pelo programa da Declaração de Ajuste Anual. Então, a gente vai ter basicamente os 10% de tributação de dividendos que as empresas vão ter que aplicar, e, obviamente, as novas tabelas vão ter que ser parametrizadas também para as fontes pagadoras. Mas todas aquelas etapas que são meio complexas da gente entender lá na tributação das altas rendas na declaração vão ser feitas na própria declaração. E eu entendo que grande parte dessas etapas é necessária e até benéfica, porque, por exemplo, você exclui herança e doação ali na determinação de quem é um contribuinte de alta renda. Isso faz muito sentido, porque não é porque alguém recebeu uma vez na vida uma herança de 2 milhões de reais que essa pessoa é uma pessoa de alta renda. Aquilo ali é muito pontual. Não é porque recebeu uma indenização uma vez na vida ou um rendimentos recebidos acumuladamente uma vez na vida que ela vai ser considerada um contribuinte de alta renda. Então, essas etapas elas foram necessárias para efetivamente capturar os contribuintes que devem ser tributados, que são aqueles que efetivamente recebem sua altíssima renda anualmente ali, sem uma tributação mínima de 0 a 10%.
Então, eu Ótimo. acho que Posso passar foram para a esses Raquel pontos. agora, Júlia? Para Claro, ela, com Eu certeza. senão a gente vou não vai falar e conseguir responder as questões também. Eu estou um pouco obrigada. Não, eu vou preocupada. fazer só 2 comentários rapidinhos, só sobre a questão do Reino Unido, do não êxodo, tal. Não é só a questão tributária, como eu falei, se fosse só o impacto, mas é que existe toda uma situação política que ajuda, e aí com isso gera uma instabilidade e tem ajudado. A gente vê na prática isso todos os dias. E aí sim, quem tem ainda negócios no Brasil, sim, mas quando a gente fala de mercado de capitais, pessoas que estão muito mais livres para fazer os investimentos fora, isso sim tem acontecido muito. A gente tem visto isso bastante. Então, tem a ver com a alíquota, mas tem a ver com o cenário todo. Não é só o pagar o imposto mais alto, é a contraprestação do que você tem isso. Então, rapidamente sobre isso. E a questão de quando eu falei de burocracia, de ser muito mais complexo e tudo isso, vem um pouco do lado até estrutural. Você fazer os estudos, você ver quais são as melhores alternativas, o que você vai adotar a partir daí. Então, não é o final que você vai lançar na declaração. Quando eu estou dizendo burocrático, são os procedimentos anteriores que as próprias empresas vão ter para retenção, e tudo isso que vai acompanhar o que a legislação está prevendo. Então, não estou, quando eu falei do burocrático, foi um passo antes disso, tá? Só para fazer esse comentário. Obrigada. Ótimo, Raquel, vocês estão me ouvindo? Então, né? Maravilhoso seu comentário. Eu realmente continuo achando complexo. Acho que a gente está longe com esse projeto de respeitar o princípio constitucional da simplicidade, né, que veio com a emenda constitucional 132. Eu acho que se fosse para ser simples, você não tem que confiar. O contribuinte não é obrigado a confiar no programa da Receita Federal. Ele tem que ser capaz de pegar a lei e fazer o cálculo do imposto. E eu fui tentar fazer. Eu consigo fazer, mas é um monte de dedução, né? Você deduz primeiro de um lado, depois você deduz uma segunda vez do outro, e aí você fica com várias bases de cálculos, pelo menos você tem no mínimo você tem umas 3 bases de cálculos diferentes aí com o projeto de lei. Não acho que seja isso razoável, acho que você conseguiria criar outras faixas, inclusive na tabela progressiva, entendeu? E conseguiria fazer uma coisa com bom, aumentar a alíquota, inclusive, e você conseguiria também desonerar uma parte da classe média alta, que vai pagar muito esse pato ali. Quem ganhar 55 mil reais por mês, a mais vai estar nos 10%, e vamos combinar que não é uma grande fortuna, né? A gente sabe, quem trabalha com pessoa jurídica, quem atendeu, quem tem anos, né, Maria Alice, como nós no mercado, a gente sabe que é grandes fortunas. Não são as pessoas que ganham 55 mil reais por mês, entendeu? Então, acho que poderia ser repensado, na minha visão pessoal, poderia ser repensado o projeto nesse. Mas eu vou passar as perguntas, assim, olha, a Ilana, ela faz uma pergunta assim, a tributação sobre os dividendos é sobre o valor que exceder 50 mil no mês ou sobre o valor total? É uma boa Total. pergunta. Total? Então, Total. Agora, o que que vai acontecer? No ajuste anual, você só vai tributar o que ultrapassar 600 mil reais. Então, você pode ter a restituição do que você pagou ao longo do ano. uhum, Até porque essa tributação vai ser de 10%. E no ajuste anual só vai pagar no mínimo 10% quem ganha acima de 1.200.000 reais anuais, que é, na uhum, verdade, quem recebe o dobro disso por mês, 100 mil reais, e não 50. uhum. Agora, uma pergunta. E lembrando que o escalonamento de 600 mil a 1 milhão, ele é bem Bem suave. suave. É bem suave. Eu fiz toda a tabela, ele é bem suave. A gente precisa tomar muito cuidado, até só falando aqui ao final, e depois a gente já deu tempo, né? De sair dos achismos e trazer números para as nossas análises. Uhum. Sempre. As nossas análises têm que ser feitas com números. Como é que. Eu ouço muita gente falar, nossa tributação, nós temos a maior carga do mundo, ou estamos nas maiores cargas. Não, eu mostrei para vocês agora que nós não estamos. Não Que temos, nós não isso é estamos com verdade. imposto de renda, nós não estamos. Nós temos altas cargas em outras esferas. A gente precisa tomar muito cuidado para falar Isso eu sempre baseado concordo. em números. Leiam um estudo do Sérgio Gobetti.
É muito baseado em dados, assim, é muito profundo, é muito impactante. Eu Eu realmente posso recomendo. continuar com as perguntas aqui para a gente responder. Assim, a Rod, ela pergunta para a gente assim, como os créditos serão recuperados pelo não residente, né? Essa é uma excelente questão, a gente discutiu, né, Eu na nossa. até, eu até falei isso, ela deve ter visto, eu até falei isso. Isso vai depender de regulamentação, a gente não sabe. Uhum. Essa é um dos meus pontos de interrogação. Vai ser compensação? Vai ser restituição? Vai ser fonte futura? A gente tem que esperar a regulamentação. A Maria Alice coloca a questão aqui: caso os rendimentos mensais de dividendos sejam inferiores a 50 mil, mas a soma deles aos outros rendimentos anuais for superior a 600 mil, serão considerados para a tributação das altas rendas? Vão ser considerados. Também Sim. acho que eu falei sobre isso, né? Uhum. Distribuição, lucros e dividendos distribuídos isentos ou tributados vão entrar nas altas rendas. Tá. Aí a Ilana pergunta: caso o rendimento mensal dos dividendos, em regra, seja inferior a 50 mil, mas em um mês específico supere, haverá tributação nesse mês? É a mesma pergunta. Se o valor não for totalmente retirado da empresa e for distribuído até 50 mil, deixará de haver tributação sobre o valor represado na empresa? Eu acho que o projeto fala disso, né? Ele fala ali que o que você represar, depois você vai pagar de novo, não é isso, Sônia? Se não me engano. Não, você só. A tributação é de dividendo, né? Ela não é de lucro, de lucro não Não, distribuído. eu até Mas falei quando na você minha distribuir, você fala, vai pagar, né? Quando você distribui, você vai pagar. é, Agora, os lucros apurados até Isso 31 de tudo. dezembro de 2025, você vai ter 3 anos para pagar, Ah, se você deliberar o pagamento deles, eu uhum. até falei que sem tributação. é uma preocupação que chama a atenção, né? Que talvez as empresas reinvistam mais o seu lucro. Lembra? Falei no finalzinho. Verdade. Aí, que mais? Caso a empresa que distribui dividendos estiver no lucro presumido ou simples, qual será a referência da soma da tributação da empresa mais dividendos para haver a redução? Ela vai ter que fazer um cálculo simplificado da alíquota efetiva dela, que está no projeto de lei também. Então, na prática, a gente vai descobrir quanto que ela está pagando sobre o lucro, no lucro simplificado, e aí essa vai ser considerada a alíquota efetiva dela. Não vai ser considerada a base presumida. Justamente a ideia é tributar uma parte dessa tributação, dessa renda que não é tributada no lucro presumido via dividendos. Eu até conversava com a Júlia hoje mais cedo, que eu acho bastante improvável que empresas no Simples, por exemplo, e algumas no presumido, cheguem a ter redutor, né? Não Fazendo vão ter, conta aqui. Fazendo conta. Acho muito improvável. porque elas Uhum, teriam que ter uma tributação efetiva de 24%. uhum. Isso não acontece. Tá. A Maria Carolina pergunta: vocês entendem que os dividendos remetidos ao exterior se referem a beneficiário pessoa jurídica também? Sim. Aí Mas tem aqui outra. tá falando de tributação de pessoa física, IRPF. Não, Aqui é a IRPF. distribuição de dividendos para o exterior. Ah, não, distribuição de dividendos para o Exterior. exterior, ok. Mas aqui a gente está tributando o IRPF. É que a pergunta dela foi Pois. quando distribuir para o exterior, para pessoa jurídica no exterior, aí é tributável, sim. Não, sim, sim. Mas aqui nós estamos tratando só da tributação da pessoa física, no nosso webinar hoje. Mas o PL tributa dividendos pagos para o exterior, seja para uma pessoa física, seja para uma pessoa jurídica no Sim, exterior. sim. Com isso, a gente acabou com as perguntas. Agora, quem quiser comentar mais, a gente já está chegando no tempo, né? Mas acho que dá para atrasar um pouquinho. Se alguém quiser fazer mais um comentário, deixo todas livres. Acho que tem uma pergunta da Rosimeire que entrou agora. Não sei se a gente pode responder. Ah, tem sim. E sobre o lucro levantado até 31/12/2025, como ficará? Vimos discussões sobre a necessidade de registro na JUSESP. É, Isso uma é um boa, ponto que eu acho bem uma capaz boa que o pergunta. Senado ajuste. Uhum. Porque você tem que ter os documentos deliberando a distribuição desses dividendos até 31 de dezembro de 2025, e você nem fechou o balanço ainda, né? Então, esse é um ponto técnico, acho que é importante do Senado rever. Pode acontecer. Mas pelo também. O importante é que tem que estar um numa ata
ou no contrato, ou numa assembleia, e aí talvez isso seja relevante aí para a pergunta que foi colocada. É que eu acho que na prática também tem aquelas situações que as pessoas estão com o lucro lá em reserva de lucros, né? E elas não distribuíram ainda, e aí um monte de gente vai sair correndo para fazer a ata de distribuição Isso. dos lucros e dividendos e dos juros sobre capital próprio até a data, né? E aí acho que eles vão se preocupar menos quando efetivamente vai pagar, mas em fazer a ata e registrar, né? Com certeza que eu entendo a pergunta da Rosineide por causa disso. Vocês concordam ou não? Vocês acham que também tem que distribuir e pagar até 31/12? Não, não tem que distribuir e pagar até 31/12. Tem Ah, 3 tá. anos para pagar. É, tem que fazer a ata, né? Até 30, É, você tem que É registrar a até ata ali. 28, pode pagar até 28. Então, Eu queria fazer um comentário, só para a gente, óbvio que não muda a nossa realidade, tá? Mas antes, no meio dessa discussão, eu assisti uma palestra daquela professora portuguesa, Rita de La Fera, né? Que fez agora até um estudo da questão da tributação e as desigualdades, né? E me chamou muita atenção ela comentar, tá, que no resto do mundo, tá, não foi isso que a gente viu aí nos quadros, né, a questão da tributação progressiva da renda é algo que está sendo abandonado. Tá? Que o que está sendo mais feito era não ter progressividade ou tão grande progressividade na tributação da renda, mas ter uma aplicação diferenciada. Ou seja, eu arrecado igual, tá? Mas eu aplico, retorno isso de maneira diferenciada para programas que vão atender especificamente alguns segmentos da população. Ou seja, é mais uma gestão no gasto do que uma gestão na arrecadação. Eu sei que a gente está muito longe disso, ela tá? tem toda a Tá? razão. Muito longe disso, assim, precisa de uma gestão de gasto muito Melhor, maior, muito tá? melhor. Mas em termos teóricos, né, isso vamos dizer, me achei uma utopia interessante, entendeu? Dentro do sentido de que, tá, tem uma consciência maior de que todos estão contribuindo, tá? E a hora da aplicação, da partilha desses recursos, ela é feita de maneira mais flexível, de acordo com as necessidades de alguns segmentos da população ou de algumas áreas que resolva se priorizar. Né? eu acho isso super interessante, Maria. Mas Nós estamos eu longe traria, disso. eu sei que assim, sem discordar, eu trago 2 pontos. Primeiro, o que o PL está propondo não é uma tributação progressiva, é 10%. Perfeito. É 10%, Perfeito. Esse é o né? ponto, que não é progressivo, Então, é assim, 10%. nem Exatamente. chega a ser progressivo. Inclusive, a deputada Tabata Amaral, ela propôs que essa tributação fosse progressiva, de 0 a Uhum. 27,5%. E É. mesmo assim, já causa muita reação negativa. A gente está propondo tributar alguém que ganha R$ 6.500, uma enfermeira que trabalha em pé o dia inteiro, ganha Não, R$ 6.500, é igual a quem ganha R$ 1.200.000 anuais, 10%. Foda. É o básico do básico do básico da isonomia, assim, né? Então assim, a gente nem está chegando numa progressividade, é o mínimo. Segundo, a questão do retorno, né? Do retorno do que a gente paga. Esse é um ponto que a gente sempre traz também. Eu acho que ninguém discorda que a gente deveria ter uma qualidade de prestação de serviço público melhor. Mas aí, o que que acontece? As pessoas de baixa renda não têm chance de reclamar e falar assim, só pago se eu tiver um retorno de qualidade de serviço público melhor. E elas precisam mais do que as pessoas de alta renda, de uma qualidade de serviço público melhor, né? As pessoas de alta renda, o uso que as pessoas de alta renda fazem do SUS é só não evitar o caos social. Quem usa o SUS é o pobre. O pobre não pode falar assim, eu não vou pagar 40% sobre o consumo, que é o que o pobre paga, enquanto eu não tiver um serviço público de melhor qualidade. A gente chega e fala assim, não, eu não quero pagar 10%, eu ganho R$ 50.000, porque eu não uso serviço público. O pobre não tem nem essa chance, gente. Não, Né? eu não Então, estou falando que assim, seria opcional. terceira coisa. Não, eu sei que você não está falando isso, é que são coisas que seu comentário me trouxe, né? Terceiro ponto, até perdi aqui meu raciocínio.
Então, assim, serviço público. O terceiro ponto, lembrei. A gente só começa a exigir serviço público de qualidade quando a gente paga imposto. Trazer as altas rendas para dentro do imposto de renda é importante, porque as altas rendas vão começar a cobrar a qualidade de serviço público. Quando eu realmente começar a pagar, eu vou cobrar a qualidade de serviço público. Então, assim, tudo isso faz parte de um processo de ganho de consciência cívica, para a gente cobrar a qualidade desse serviço público. Então, assim, a baixa qualidade de serviço público não pode ser argumento para a gente não querer que os mais ricos paguem imposto, e sim para que trazê-los para dentro do imposto de renda e para que eles cobrem a melhora da qualidade desses serviços, porque o pobre não tem voz para cobrar. Eu queria só fazer um parênteses em toda essa discussão, lembrando que a tabela, os 10% não é progressivo, mas ele gera progressividade do imposto de renda, a No aplicação dessa sistema, alíquota sim. flat, tá bom? Isso gera progressividade do imposto de renda conforme a definição da própria Constituição Federal. E eu acho que o que falta muito para a gente é a educação fiscal, é a educação de cidadania, Maria Alice. O dia que a gente tiver educação de cidadania, a gente não vai estar em uma série de outras discussões. Falta O problema educação é que eu não sei fiscal, se com falta isenção, cidadania. com Isso isenção acontece. você gera isso, Isso, né? Não gera, não gera. Não, e isso tem que acontecer nos lares, na casa de cada um, na educação dos seus filhos. É ali que a gente faz educação fiscal. Aí a gente vai ter um mundo mais justo, com mais justiça. Olha, a Juliana Rossi, ela pergunta uma coisa, assim, ela pede desculpa, ela pergunta assim, só voltando um pouquinho, que perdi, na tributação sobre os 600 mil por ano, entra não apenas o valor dos dividendos, mas também os outros rendimentos de aplicações financeiras, por enquanto? Sim, Entra tudo, só que aí entra você vai tudo. usar o imposto que você pagou como crédito para. Porque assim, aqui essa tributação ela só vai incidir se você não tiver pago o suficiente, né? Então vai fazer toda uma cesta com todos os seus rendimentos. Se você passar de 600 mil depois das exclusões dos rendimentos que não entram na cesta, você é qualificado como contribuinte de alta renda. Aí o segundo passo é verificar quanto que você pagou de imposto. Bateu 10%, somando as incidências sobre rendimento do trabalho, as incidências sobre rendimento de aplicação financeira tributados na fonte. Bateu 10%, ok, você não precisa pagar mais nada. Você só vai pagar se não tiver batido 10%. Não é 10%, é 0, alguma coisa. Mas vamos dizer, 1.200.000. Você pagou 10% na sua cesta? Pagou, então você não precisa pagar mais nada. E as exclusões para o imposto de renda, o que pode ser deduzido para o imposto de renda anual, está no próprio projeto de lei. Os valores estão no próprio. É só ela pegar, dar uma olhada que ela vai ver o que pode excluir. Tá. E a Carolina aqui vem perguntar, e a questão da isenção dos lucros auferidos pela pessoa física do produtor rural, né? Escaparam, né, Adriana? Os produtores Pois rurais até é. o momento escaparam. O regime do produtor rural também tem uma tributação presumida, que acaba gerando uma tributação mais vantajosa, mas o Arthur Lira fez uma mudança no projeto e eles escaparam, ficaram excluídos da base. A Adriana estudou isso, pode comentar melhor. Não é que eles estão excluídos da base. O produtor rural, ele pode escolher, né? Ou ele calcula o resultado da atividade rural e ele faz o cálculo como se ele fosse uma mini pessoa jurídica, né? Do lucro real dele, com lucros e despesas, custos e despesas da atividade rural. Ou ele pode escolher uma base presumida que é 20% da receita bruta do resultado da atividade rural, né? Aí ele vai usar isso sobre essa base de cálculo, ele vai acrescentar todos aqueles outros rendimentos que não são ele vai somar os rendimentos que não são da atividade rural, né? Aí ele vai fazer esse cálculo colocando as aplicações financeiras, rendimentos que não se enquadram, porque existe uma definição do que é rendimento da atividade rural, e aí sobre essa base ele também completa, ele vai fazer o cálculo e se superar 600 mil, ele vai pagar o adicional de 10%, entendeu? Essa isençãozinha que tá, essa parcela isenta da pessoa física, é uma coisa super pequena, que é um ajuste que o produtor rural tem que fazer quando ele faz o cálculo do resultado da atividade rural dele. Não é que ele está isentando uma parte, é porque se você for ver todo ano, quando ele faz o cálculo, porque o produtor rural
rural ele recebe muita muita receita antecipada e dá um descasamento. Principalmente quem exporta, tem muita exportação para entrega futura. E aí dá um descasamento entre receitas e períodos de tributação. E aí, quando existe essa diferença, hoje em dia, o próprio programa do imposto de renda, ele faz essa dedução para garantir que cada receita fica sendo apurada dentro do seu período de competência daquele resultado, que é quando o produtor rural efetivamente entrega as mercadorias, entendeu? Que geralmente são as mercadorias que são exportadas. É isso, mas não tem uma isenção específica. O cálculo que vai ser feito vai ser sobre a atividade rural, mais os outros rendimentos que não caracterizam a atividade rural. É isso. Bom, acho que a gente pode encerrar. Respondemos todas as perguntas. Alguém mais quer fazer alguma observação ou podemos encerrar por aqui? Vou agradecer todas vocês, maravilhosas, assim, deram um show. Foi excelente. A Alessandra está batendo palminhas aqui e está pedindo também para encerrar aqui já, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Adorei receber gente. todos vocês. Foi ótimo. Tá Foi bom? muito bom. Obrigada pela atenção de todas. Muito Obrigada pela obrigada. atenção Obrigada, de gente. Um todos. Boa prazer. noite. Um Uma beijo. Tchau, abraço. tchau. 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 Parabéns.